participam também de líderes de projetos e arquiteto lá da Accenture, que tem mais de 15 anos de experiências em projetos SAP, e vai trazer um pouquinho para a gente hoje da jornada de manutenção digital no SAP. Vamos receber o Luciano Rodrigues. Tá aí? Valeu. Vai lá, manda ver, viu? Ok. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deixa eu verificar aqui o passador. Ok. Bom, boa tarde. Sou o Luciano Rodrigues. Trabalho na Accenture já há mais de 15 anos, trabalhando com SAP desde o suporte, dinâmicas de melhoria, implementações de projetos, avaliações de soluções, assessments e, ultimamente, trabalhando com liderança de projetos e com produtos digitais de manufatura e gestão de ativos. O material que eu preparei hoje é muito para o consultor, a área usuária, que já trabalha com SAP em ECC, está no S4, mas ainda não está utilizando, não conhece as novas soluções de manufatura ligadas à gestão de ativos, e passar uma troca de alguns detalhes e, por finalização, um case ligado à área de SAP APM. O contexto histórico é, hoje, o que a gente tem são projetos que ou tradicionalmente saem de uma versão do SAP ECC, ou são outros RPs, e você migra para o SAP S/4HANA, certo? Para a área de manutenção, o que acontece? Diferente dos módulos carro-chefes, os ligados a sistemas industriais, por vezes, eles partem dessa situação atual, que é um sistema especialista de manutenção, não tão acoplado, não tão integrado ao RP, soluções custom, um Excel, ou até uma solução não ligada a especialista, mas que complementa ligado ao RP. E passamos para o quê? O seu SAP ECC tradicional, ainda assim com as suas soluções satélites, mas com o famigerado Z, uma transação que era um legado, virou uma Z, ou as famosas transações massivas, né? E hoje ainda passamos por clientes com seu ERP não SAP, migrando para essa dinâmica de Clean Core, AI First, desacoplamento. E o consultor ele tem novos desafios, isso é, eu só conheço transação, mas eu já tenho que falar com o cliente sobre aplicativos Fiori Standard. Eu tenho produtos do SAP que eu posso habilitar, mas o cliente talvez não tenha a visão e eu não tenha como ofertar. E também soluções diversas que trabalham a extensão, um add-on, respeitando o Clean Core, mas habilitando funcionalidades, né? Dentre N produtos fora do ERP, a SAP ela se reforçou para atender a demanda do mercado para soluções industriais, né? Então, quando na época do ERP você tinha muitas soluções satélites, sistemas especialistas, industriais, conectadas diretamente ao ERP, agora com a frente de S/4HANA e suas soluções digitais, ela consegue agora ter uma boa resposta ao mercado. Então, alguns devem se enxergar que participam de projetos de S/4HANA, e o cliente, então, vai migrar do seu ECC para o seu S/4. Mas, para os seus processos industriais e de manufatura, geralmente acontece isso. Você ainda continua ali com as suas transações, os seus erros, só que bem envelopado para garantir o Go Live e OK do seu S/4. E depois? Passamos por várias dinâmicas e vivemos hoje esse momento. Isso é, o cliente ele já passou a sua grande onda de S/4HANA, ele já está bem estabilizado, mas e o que eu tenho de valor a mais? O que eu consigo fazer mais com o meu S/4? Tem muito cliente que ainda trabalha com transação, e ele fala, poxa, eu quero agora ter um projeto para migrar para
Fiori, mas é um deparo, eu ainda faço minha VA01, eu vou ter uma VA01 Fiori, né, para quem é de vendas. E, olhando para a parte de manutenção, alguns vão se familiarizar com algumas siglas. Então, abaixo, dentro do RP, a gente tem, sim, a parte de controle de projetos, que é o módulo PS, a parte de controle de depreciação de ativos, que é o FAA, e o processo de manutenção, que é o EAM, PM. Né? Então, abaixo, a gente tem o que um RP tem por padrão. E a SAP, para corresponder às necessidades da indústria, quando olhamos processos ligados a CAPEX, a OPEX, ou quando falamos numa dinâmica de comissionamento a descomissionamento de ativo, a SAP tem soluções especialistas que se ativam de forma modular e independentes que ampliam esse tipo de processo de negócio. Aqui é não exaustivo, alguns slides por conta do Safari. Eu tive que colocar um belo asterisco para dar um bom contexto. Nos slides anteriores tinha o BTP, mas agora ele foi renomeado para EAP. Né? E aqui a gente começa pela parte do EPPM. Então, ele expande as funcionalidades de controle de projeto, do PS, com uma visão de controle de portfólio. Certo? Então, aqui já é um produto que já corresponde e complementa e expande as funções que um cliente precisa para a área de controle de portfólio de projetos. Olhando o Spatial, a SAP agora tem uma forma de corresponder e trabalhar o que ela já trabalhava, que era para a área de manutenção, controle de ativos lineares, uma forma de modelar para indústrias específicas. Mas o Spatial ele traz um acoplamento com soluções de mapa georreferencial, GIS. Então, de forma nativa, ele consegue expandir e plugar esse tipo de solução. Benac, ele traz até uma proposta, no meu ver, inovadora de trabalhar relacionamento com clientes, fornecedores, porque aqui você consegue expandir suas funções de gestão de manutenção com uma solução que controla fornecedor de equipamento com prestadores de serviço de forma unificada. Não vivi cases em que essa solução se plugaria, mas é um tipo de módulo bem inovador. Esse eu foquei muito nos últimos anos, que é o SAP APM. Então, ele trabalha bem específico a área de engenharia de confiabilidade, gestão de performance do ativo. E aqui é o que no Safari teve uma atualização que é bem ligada ao processo de planejamento, programação e despacho de manutenção para a equipe em planta industrial e equipe de campo. A SAP renomeou para a oferta para FSA, que é Field Service and Asset Manager. Então, lá engloba e requalifica esse grupo de soluções. Então, veja que, sim, como na última palestra, você não vai falar só do RP hoje, o consultor ele tem que entender como essas soluções satélites se interagem, como eu posso pensar numa solução que vai gerar valor ao cliente ligado a produtos SAP. E aqui eu vou passar por algumas dicas para o consultor que, por vezes, ele não conhece, ou se ele começa a ter uma noção, isso deveria estar nos seus favoritos, no seu repertório. Então, o primeiro é o Roadmap Explorer. Então, todos esses produtos, por serem soluções digitais, até o ERP, eles passam a cada trimestre por diversas pequenas atualizações. Então, cada um no seu módulo, produto específico, o que quer conhecer, é super importante o consultor ter acesso a essa página. Então, você vai notar que tem desde funcionalidades implementadas, funcionalidades planejadas e funcionalidades futuras, desejos. E aqui eu trago um caso prático que, na solução APM, ela traz um novo paradigma de modelagem de ativos, que é os sistemas industriais. Então, não só para quem conhece o SAP PM, você tem o local de instalação, o equipamento, mas você consegue pegar esse objeto técnico e dar uma visão industrial por aspectos. Então, aquele ativo, no caso do exemplo, um ar-condicionado, vai ter seu aspecto de
função, seu aspecto de produto e localização. Se olhar no roadmap da SAP, isso já existia no APM, mas agora no primeiro quarter foi disponível no SAP PM. E na visão futura, a equipe de manutenção vai poder gerar notas de manutenção baseada no sistema industrial. Então, com isso, somente com essas duas funcionalidades, você tem uma opção de trabalhar retirada de sistemas legados ou evitar desenvolvimento de soluções com semi-especialistas que podem atender esse tipo de necessidade. O site Fiori Library Apps, ele traz toda a coleção de aplicações Fiori. Conversando com alguns consultores aqui, não é um depara de transação. Por vezes, ela transforma o processo. Então, até conversando com o Erivelton, a gente está em projetos em que o cliente não quer mais falar de processos com transações. Ele quer, sim, saber do Fiori, já está inteirado, então ele não entende o porquê que o consultor não pode falar só de processos, né? Esse daqui é um exemplo de uma aplicação que é a chamada F2828, e ela trabalha basicamente um controle de backlog para o manutentor. Então, baseado somente num primeiro dashboard, ele consegue responder as perguntas que um PCM tem sempre, que o que está pendente de fazer uma triagem dentro dos reparos de manutenção, o que eu tenho de ordem de manutenção planejada no meu período, que estão paradas, e diversos galos de logística, isso é, pedidos de compra, requisições de compra que ainda não foram aprovadas. Eu tenho aqui como responder as perguntas do que está atrasado. Então, isso torna uma visão em tempo real, evita de ter que trabalhar diversos desenvolvimentos, e, durante workshops, é algo que o consultor tem que prover para que o discurso seja bem elevado, não só uma parte técnica, né? Algo que é novo na área de manutenção quando trabalhamos um processo de ordem de manutenção, ela tradicionalmente no SAP PM trabalha o processo de criação, liberação, encerramento técnico e comercial da ordem, isso é, pequenos passos. E quando se trabalha com um processo tradicional, no ECC tem muito desenvolvimento, quando a indústria exige uma maior granularidade de operação. A SAP responde isso com o Scope Item, isso é, um processo padronizado já instalado chamado Phase Based Maintenance. E o desafio o consultor tem que entender a maior granularidade desses processos, como isso pode ficar adequado e aderente ao cliente, e, por vezes, entender se isso vai fazer sentido para a operação. Outro ponto, reforçando, o consultor participar muito das comunidades. Então, como reforçado pelo Marcel, temos o SAP Community, temos aqui também com material rico em português do canal do SAP Inside Track. Então, eu participei aqui no de Recife, mas temos o de Campinas já registrado, então tem muito conteúdo ali que eu, mesmo remotamente, consegui verificar. E a Accenture tem aqui o SAP Domain. Então, temos grupos de comunidade de módulos específicos de SAP, no qual trabalhamos no desenvolvimento das pessoas e alocação em projetos. E, para fomentar essa prática, a gente tem um desenvolvimento de lideranças técnicas dentro de cada tipo de solução. E aqui eu vou passar um histórico do case que eu já trabalhei, que é ligado ao SAP APM. Então, aqui, para ilustrar a evolução desse tema, no começo, eu tinha participado de alguns projetos ligados no Brasil às primeiras versões dessa solução, ligada a uma arquitetura ainda modularizada.
E esse produto, à medida do tempo, foi evoluindo na sua arquitetura técnica, né? E eu passei primeiro num projeto ligado a uma indústria de bebidas, no qual perdão aqui. Só vou voltar aqui. Perdão aqui a pausa. Bom, o case aqui ligado à parte de APM, o histórico está ligado muito a... me perdi. Eu me perdi um pouco, eu fui avançando, acho que eu fui perdendo o fôlego. Eu vou retomar daqui, tá bom? Muito obrigado aí a todos. Bom, deixa eu pegar um pouco de água. Retomei aqui, obrigado. Tá bom, então tá. Bom, a parte do case de APM se dá em 3 momentos. Quando eu comecei a estudar e nichar nesse tópico, eu estava num projeto de uma indústria de bebidas. E dentro desse projeto, trabalhando junto com a SAP numa POC, isso é uma prova de conceito do uso do produto. E nesse primeiro momento, teve muitos desafios ligados a como eu faço a interação e processos de IT, OT desse tema. Foi um tema que parou na POC, a gente não teve um avanço. Depois participei de projetos ligados ao APM para Europa, no qual a gente trabalhou com também o MVP ligado a esse produto. E, por fim, no Brasil, a gente trabalhou com a implementação e entrega da solução de SAP APM mais atual, né? Pensando numa visão macro da solução, o que a gente tem? O BTP, como a habilitadora dessa solução, o SAP APM ele é uma solução SaaS, isso ela é uma assinatura que você habilita ela, altamente acoplada ao ERP. E aqui é um ponto em que essa solução ela abre possibilidades da convergência IT-OT. Então, ela abre uma possibilidade de conectividade com sistemas de automação bem flexíveis. Só um minuto. E falando das funcionalidades, o que o APM provê para frentes de manutenção? Ela fala diretamente com o time de engenharia e automação. Ela provê funcionalidades desde processo de avaliação de risco e criticidade, isso você consegue aplicar suas políticas de manutenção, você consegue desdobrar em processos ligados à engenharia, de análise de falha e criticidade, manutenção por confiabilidade. Isso reflete em um catálogo de recomendações, análises de cases, de avaliação de gestão de ativos. E depois você tem um grupo de soluções aqui, de funcionalidades ligadas a gerenciamento de indicadores. Isso você no SAP PM tem o chamado ponto de medição para registro desses dados. E só um minuto, por favor. Então, com a gestão de indicadores, você consegue capturar tanto os dados de pontos de medição, isso algo que o time de processos em uma ronda de inspeção captura, e também convergir com os dados de automação. Esses dados eles podem ser trabalhados em regras. Então, você usa uma técnica chamada CBM, Condition Based Maintenance, isso você consegue aplicar regras robustas para você trabalhar um paradigma de manutenção por condição. Então, você torna
a sua manutenção de reativa preventiva e usando as demais funcionalidades até você chegar à questão de prescrição. Isso é, você consegue sentir em campo o que acontece dentro do ativo e a solução ela consegue dar uma prescrição de ação. Então, voltando ao aplicativo F28, perdão um minuto. Então, eu parei aqui na parte do alerta. Então, a questão do alerta, ele dá esse input para a área de manutenção. Então, veja que totalmente conectado àquele primeiro app, você já tem uma ação semi-autônoma da solução prescrevendo o que se pode fazer. Algumas funções adicionais, isso é, trabalhar a predição de inspeção visual. Então, essa solução ela consegue acoplar a questão de inspeção de imagens para também trabalhar detecções de anomalia, detecções de falha. Curva de falha. Não tem censuramento, não tem rondas de inspeção. A solução ela já tem uma estatística aplicada por notas de manutenção para te dar uma curva de falha. Tem um espaço, agora em voga, de trabalhar Joule, agentes de AI. E aqui a parte de integração de OT. Ele tem um componente de uma parceira chamada Cumulost, na qual você consegue trabalhar toda a integração, harmonização e governança de dados industriais. E, bom, o que eu comentei dessa solução toda, aqui eu vou resumir um case no qual a gente fez uma implementação aqui no Brasil. Bom, e esse case ele é ligado a um cliente que ele o quê? Ele passou pela implementação da S/4HANA, então ele foi buscar seu próximo passo. O que eu vou evoluir, onde eu vou melhorar dentro do meu parque. Então foi escolhido elevar o nível de maturidade da parte de manutenção, e com isso a gente tem 3 desafios. Para trabalhar isso, ele tem o desafio de trabalhar uma integração dos dados de IT e OT. Então, a nossa missão era trabalhar a integração dos dados necessários, porque não basta só coletar diversos dados, tem um custo para isso. Então, nosso serviço foi avaliar, do ponto de vista de negócio, o que era necessário, trabalhar o enriquecimento dos dados, porque, por vezes, você trabalha com alguns dados com um nível de granularidade, mas, por resultado, precisa empenhar uma maior granularidade. E gestão da mudança, porque cada solução nova empenha em revisar o processo atual, adequar papéis e responsabilidades para a operação futura. A equipe nesse projeto ela foi feita ligada a um trabalho multidisciplinar. Isso é, a gente não tinha na equipe somente consultores SAP. Nós tínhamos um mix de talentos ligados à automação industrial, processos e, sim, SAP. O resultado é que a gente focou na entrega de resultados, aumentando indicadores industriais, como aumento de OEE, redução do custo de preventivas. Essa solução, à medida que você trabalha a manutenção por estratégia, você reduz o trabalho reativo e preventivo. E, por último, você tem uma ampliação da governança da manutenção, pensando no controle de IT e OT. Reforço essa questão do IT e OT no que tange a interação em áreas, pois quando trabalhamos com essa solução, ela tem que atender o negócio e manter a parte de tecnologia operacional e de informação em harmonia. Mais detalhes desse case, eu deixei aqui um QR Code disponível. Então, ele foi um case que virou um conteúdo de webinar, foi apresentado pelo nosso cliente no Safari. Ele passou a Europa, na TAC em Roma, também passou agora recentemente em Hannover Messe, né, uma feira ligada à engenharia na Alemanha. E eu deixo aqui o espaço para dúvidas.
Minha apresentação hoje eu precisei me hidratar um pouco, mas deixei o cronograma disponível mais para dúvidas com a comunidade. Okay. Bom, também eu vou estar ali no stand para tirar qualquer outra dúvida, tá bom? Muito obrigado.